Esperar o pessoal entrar. Vou esperar o pessoal entrar, eu já começo. Já vou começar. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma live, onde eu vou falar, de 5 estratégias para você que está aí brigando com a balança, que está querendo perder uns quilinhos a mais nesse ano de 2021, que acabou exagerando no ano de 2020, por conta de todos os motivos que a gente teve também, acabou ganhando peso a mais e acabou se prejudicando aí com a balança. Então na live de hoje eu vou te ensinar essas 5 estratégias que são muito eficientes, que você pode colocar em prática, deve colocar, se você quer emagrecer nesse ano. São as estratégias assim iniciais para quem quer começar um processo de emagrecimento. Então a primeira estratégia já para a gente já começar a live falando é sobre tomar a quantidade de água que você precisa diariamente. Isso é um dos fatores importantíssimos para quem quer ter um emagrecimento. Para quem quer ali conseguir perder esses quilinhos a mais, tomar a quantidade de água que você precisa vai ser muito favorável, porque você não vai ter desidratação excessiva por conta de ficar um longo período sem tomar água. Você não vai ter ali também um cansaço maior, que são consequências de quando você fica um período maior sem tomar água. Você pode ficar mais cansado, mais fadigado, para realizar as atividades do dia a dia por conta dessa desidratação. Pode ficar com dor de cabeça, pode ficar até com fome, por incrível que pareça. Às vezes a fome que você tá é falta de água. Se você for lá e tomar um copo de água ou 2, a sua fome vai passar, porque isso era um sinal de desidratação e o seu corpo associou ali com uma carência e acabou que você achou, na realidade acreditou que estava com fome. Então uma estratégia essencial aí para você que busca emagrecer é sempre isso. Mas quanto de água que você precisa por dia? Então eu vou te ensinar uma regrinha muito fácil, que eu já falei aqui algumas vezes, e eu vou falar de novo. Eu sempre bato nessa tecla, em relação ao consumo de água. Por quê? Para quem realmente busca isso, esse equilíbrio no peso, é essencial estar com o consumo de água adequado. E é uma continha tão fácil que você faz, que você já consegue ali saber quanto de água que você precisa ao longo do seu dia. Você pega o seu peso e multiplica por 35. Então é muito fácil. Supondo que você pesasse 100 quilos, para ficar mais fácil ainda. Aí multiplica por 35, dá 3.500, que seria 3,5 litros que você precisaria consumir de água ao longo do seu dia. Aí se você pesa 77, 80, eu não sei de cabeça. Aí é só você fazer, que é muito simples. Pega o seu peso atual, claro, não o peso que você quer ter, o seu peso atual. Se você pesar 70, 60, 80, o peso que for, você pega ali o peso, multiplica por 35, que é uma quantidade recomendada, a mínima, para você consumir ao longo do seu dia. Agora, se você consumir mais do que isso, também não tem problema, que é de 35 a 50 ml por quilo dia. Então, se você pegar de 35 já e multiplicar, você vai ver que dá uma quantidade, provavelmente, que você não consome. Porque muitas pessoas não consomem a quantidade de água que precisa regularmente. Muitas vezes você pode estar consumindo menos, acabando até consumindo menos da metade do que você precisa ao longo do seu dia. E isso interfere também nas suas funções ali do dia a dia, nas suas atividades, no seu sistema cognitivo, na coloração da sua urina. Você consegue observar se ao final do dia ela está mais escura ou ela está mais clara. Se ela estiver mais escura, isso é um sinal de desidratação. A gente tem várias escalas, que a gente trabalha no dia a dia aqui no consultório, principalmente a escala de Armstrong, que é a escala que a gente identifica a coloração da urina, que vai desde o tipo 1 até o tipo 8, que dá para analisar se ela está mais clara, mais escura, se ela está intermediária ali, se ela está muito amarela. Tem urina que fica quase marrom de tão amarela que fica. Isso é um sinal grave de desidratação, que você precisa sim aumentar o seu consumo de água ao longo do dia. E se você tem dificuldade para conseguir aumentar esse consumo, essa ingestão de água ao longo do seu dia, você pode usar aplicativo de celular. Você pode colocar lembretes para poder mandar mensagem, tipo, na hora de tomar água. Você pode fazer várias estratégias, andar com uma garrafinha, que é uma coisa que eu sempre faço.
essa é uma estratégia que nunca falha. Porque se você tem a garrafinha, você colocar uma meta que você precisa ali de 5 garrafinhas ao longo do seu dia, então você ir contabilizando por ela fica muito mais fácil. Que você sabe, nossa, hoje eu tomei uma, agora eu tomei 2. E assim você consegue ir aumentando gradativamente esse consumo de água para chegar na quantidade que você precisa ao longo do seu dia. Então é muito fácil, é só você pegar ali o seu peso, multiplica por 35 que você consegue chegar nesse resultado. Para você que está chegando agora, se você conhece alguém também que quer emagrecer, que está aí brigando com a balança, é só clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo e enviar para a pessoa que você conheça, que realmente precisa aí dessas estratégias, né, dessas dicas para conseguir ter esse emagrecimento. A primeira delas que eu falei foi a água. Uma outra opção também que dá para fazer é a água saborizada, que você pode fazer e levar para o trabalho. Você pode deixar na garrafinha também, fazer uma de água e uma de água saborizada. Incluir o consumo de chás para tentar chegar nessa ingestão hídrica ao dia. Você pode pegar ali, olha lá, por exemplo, um copinho de chá desse que tem 200 ml. Esse aqui é um chá de limão com gengibre. Você pode fazer um chá ao longo do dia para já contabilizar ali na quantidade que você precisa. Supondo que você consumiu 200 ml ali do chá, já seria 200 ml a menos para você bater a sua meta, para você não ficar ali com aquela dificuldade de conseguir. Claro que não é de hoje para amanhã, supondo que você faça as contas aí e precisa de 800 ml a mais do que você calculou. Claro que não é amanhã que você vai falar, nossa, consegui ingerir 800 ml a mais de água. Se fosse fácil desse jeito, tão simples, todo mundo tomava a quantidade de água que precisava. A pessoa tomava até mais, se fosse tão simples assim. Mas não é. É um processo que demora para conseguir, mas se você já tem um norte, fica muito mais fácil. Só o fato, né, de você saber quanto de água que você precisa consumir, você consegue ir colocando essas estratégias. Não só da garrafinha, do celular, do chá, da água saborizada, água de coco, suco, porque o suco também é uma estratégia para você aumentar a ingestão hídrica. Claro que quando você faz o suco ali, as frutas podem perder um pouco de fibra, que é um processo natural por ter processado o suco, mas ainda assim é uma excelente opção para você estar incluindo ali para tentar bater a quantidade de líquidos que você precisa ao longo do seu dia, não só exclusivamente da água. A gente tem a água dos alimentos também, de quando a gente cozinha os alimentos, que já tem uma quantidade bacana de água que a gente pode ingerir. Então todos esses fatores já te ajudam ali a conseguir chegar numa quantidade bacana da ingestão de água que você precisa. E a segunda estratégia, né, que a gente vai falar agora é incluir 2 opções de vegetais no seu almoço e 2 no seu jantar. Parece muito fácil, mas isso é uma coisa para ser seguida todos os dias. Igual o consumo de água. Não é tomar a quantidade de água que você precisa amanhã e parar de tomar essa quantidade de água. Você precisa ter essa quantidade que você necessita no dia a dia rotineiramente. Você precisa criar esse hábito de consumir a quantidade de água que o seu corpo precisa todos os dias e também é de consumir os vegetais. Aí seriam sempre 2 opções. Por que 2 opções? Quando você coloca ali 2 opções de vegetais no seu almoço e 2 no seu jantar, você já varia ali, tem uma variedade maior no teor nutricional dos seus vegetais. Por exemplo, se você colocasse um tomate, você já tem um teor de antocianina, que é um antioxidante muito bacana, que ajuda a prevenir diversos tipos de cânceres. E você coloca ali couve, uma saladinha de tomate com couve. A couve já é fonte de vitamina C, de ferro, que vai te ajudar ali também nesse processo de emagrecimento. E por que é bacana incluir os vegetais na alimentação para ter um emagrecimento? Porque eles têm um teor muito baixo de calorias. Então você consegue ficar ali com uma ingestão calórica menor e um teor de fibras muito maior. E essa quantidade de fibras dos vegetais vai te dar mais saciedade, fazendo com que você tenha menos fome ao longo do seu dia, conseguindo assim esperar, no caso, né, até a próxima refeição, ficar mais saciado, não ter tanta fome para quando chegar a outra refeição você acabar comendo mais e acabar comendo menos dos alimentos mais calóricos, por exemplo, uma carne mais gordurosa, ou então um acompanhamento que você acabou fazendo, seja ali uma lasanha, seja uma farofa, um purê, tudo isso você consegue ali ter uma melhora apenas com o consumo de vegetais. Então não é uma coisa difícil você fazer ali 2 vegetais para você colocar no seu almoço, um prato cheio de salada, para você ter uma ideia.
tem em média de 400 calorias. Isso um prato de 400 gramas. Você consegue apenas 400 calorias. E se você pegasse ali 400 gramas de carne, você teria em torno de 1.200 calorias. O que é uma quantidade calórica muito maior do que você pegar apenas um prato de salada e colocar ali para incrementar as suas refeições. Então, se você colocasse dois vegetais diferentes no seu almoço e 2 vegetais diferentes no seu jantar, não precisa ser 2 diferentes do almoço e do jantar ser totalmente diferente. Porque se você fez para o almoço e sobrou para a janta, é uma ótima opção que você pode fazer. Mas no outro dia, tentar fazer uma opção diferente. Se hoje você fez ali, por exemplo, o tomate com a couve, amanhã você fizesse uma alface com cenoura. Se você quiser colocar mais de 2 opções, também é ótimo. Eu sugeri 2, que seja pelo menos 2 opções. Então, se você colocar mais de 2 opções, você vai ter um teor nutricional muito maior e sempre vai continuar com uma quantidade calórica muito baixa. Você não precisa ter medo de comer os vegetais, porque tem gente que tem receio de comer vegetal por conta de carboidrato, aí acaba não comendo vegetal, mas consome ali um queijo cheddar, consome um bacon, consome um salaminho, na intenção de diminuir o carboidrato, mas aumenta de gordura. E acaba que aumenta muito o teor calórico ali com essa troca. Porque mesmo os vegetais tendo carboidratos, eles têm esse teor de fibras que diminui a absorção desses carboidratos, favorecendo o processo de emagrecimento. Então, se você colocar o vegetal na sua alimentação no dia a dia, você vai ver que é muito mais fácil conseguir esse emagrecimento por conta de todos esses fatores que ele vai te beneficiar, que é na saciedade, que é no funcionamento do intestino também. Só que para os vegetais ali, para as fibras dos vegetais ajudarem no bom funcionamento do intestino, você precisa estar com consumo de água adequado, porque o baixo consumo de água pode causar uma constipação se você tiver um excesso de fibras na alimentação e não tomar água adequadamente. Por isso é essencial que um esteja aliado ao outro, não só um sozinho ou o outro para conseguir esse resultado. Então, quando você consegue ali ter essa combinação dos vegetais com o consumo de água, você vê que tem uma melhora muito significativa que favorece ali também esse processo de emagrecimento. E a terceira estratégia, né? Eu até tenho as 5 anotadas aqui, porque se alguém tiver uma dúvida também é só me falar que eu consigo te responder. Que é como se fosse um desafio, né? Essas estratégias é quase um desafio para conseguir ter esse emagrecimento, que seria aumentar o consumo de água, comer os 2 vegetais e consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Você pode usar a estratégia de colocar elas entre as grandes refeições. Por exemplo, tem o café da manhã, até chegar no almoço, você faz ali um pequeno lanche e coloca uma fruta. Do almoço até o jantar, você pode fazer ali um outro lanche e colocar mais uma fruta. Ou até o café da tarde, você coloca uma outra fruta ali, que a fruta também tem um teor de fibra bacana, vai te ajudar nesse processo de saciedade. Em relação ao carboidrato da fruta, frutose, pode ficar tranquilo, que se você consumir 3 frutas ao dia, a quantidade de frutose que está ali, de carboidrato, não vai ser prejudicial para a sua saúde. Então não precisa ficar com medo de consumir frutas por conta de frutose, de carboidrato ou de caloria. Agora, claro, se você pegar as 3 frutas, colocar ali uma colherzinha de leite condensado, colocar um granulado, claro que ela vai ter um teor calórico muito maior. Aí sim, ela pode fazer você ganhar peso. Mas agora, a fruta em si, in natura, sem adição de outros condimentos, né, acompanhantes ali agregados, é muito favorável para um processo de emagrecimento. Uma estratégia que você pode fazer também, não só do suco que eu falei no começo, é de consumir uma fruta cítrica, por exemplo, após o almoço ou após o jantar. Que a fruta cítrica com maior teor de vitamina C, seja ali uma laranja, seja um maracujá, que você pode fazer o suco, o limão, a cerola, até a maçã, que tem um teor maior ali também bacana de vitamina C, você consegue favorecer o processo de digestão e melhor a absorção de ferro, tanto do feijão quanto da carne vermelha ali que você está consumindo. Então, se você pegar um suco ou a fruta cítrica e consumir após o seu almoço ou o seu jantar, você já melhora não só o processo de digestão, mas sempre a absorção de ferro,
previne aí uma anemia. Agora, se você está com excesso de ferro na corrente sanguínea, essa não é uma estratégia eficiente. Mas se você não está com ferro em excesso, até com ferro mais baixo, essa é uma excelente estratégia para você aumentar o consumo de ferro no dia a dia. Então você pode sim consumir uma fruta cítrica para favorecer o seu processo de emagrecimento. Não precisa ser só a cítrica, num outro horário, por exemplo. Se você quiser comer uma banana antes de fazer uma atividade física. A banana é fonte de magnésio, que vai ajudar a prevenir ali uma cãibra, uma lesão. Por isso é bacana que você consuma mais frutas ao longo do dia, que vai favorecer esse processo de emagrecimento. Você fracionar essas 3 frutas ao longo do dia para você estar consumindo. Você pega a banana, que é fonte de magnésio, para evitar a cãibra. Come antes de fazer uma academia. Chupa uma laranja depois do seu almoço. Além da fibra da laranja, te dá mais saciedade depois do seu almoço. Vai ajudar ali na absorção de ferro do feijão, do seu vegetal verde escuro, da sua carne que você está consumindo. Então essa é uma estratégia muito bacana que você pode colocar para favorecer também esse processo aí, toda essa jornada que você precisa desse emagrecimento. Não é difícil ter um emagrecimento, só precisa ter constância. Outra estratégia também que você pode fazer, eu já falei aqui, né, das 3 estratégias que você pode estar fazendo, falta mais 2. Então olha como que é um equilíbrio, um vai puxando o outro. Você tomar a quantidade de água que você precisa, que é o que eu falei no começo da live, você fazer a continha, que é muito fácil, em menos de 10 segundos você consegue saber quanto de água. O difícil é saber quanto de água, saber colocar isso, né? Saber quanto de água que você vai conseguir tomar ao longo do dia fracionado para chegar na quantidade que você precisa, para bater a sua meta. Coloca como meta, a primeira meta, tomar X de água ao dia, que vai ser a continha que você fez aí. A segunda meta, que é comer os 2 vegetais diferentes no almoço e os 2 no seu jantar. Você coloca ali, vou comer 2 diferentes. Se você já fazer uma anotação, colocar no papel mesmo, segunda, vou comer esses 2. Terça, quarta, quinta e sexta, você já vai ter o cardápio da semana toda que você vai consumir e fica muito mais fácil na hora de ir ao supermercado, na hora de realmente comprar esse vegetal e comer. Porque só falar é muito fácil, mas você precisa colocar em prática. Então se você já anotar o que você vai comer, você já vai ao mercado, compra e já sabe o que vai fazer naquele dia determinado vegetal. Com a fruta é a mesma coisa. Se você pegar ali, eu vou comer a banana, igual eu falei aqui, a laranja e à tarde uma maçã. Uma maçã com iogurte ali no lanche da tarde, entre os intervalos das refeições. Você vai saber que naquele dia você vai comer a banana, a maçã e a laranja. Aí se no outro dia você fala, não, no outro eu quero melancia, mamão e quero um suco de maracujá. É uma excelente opção que você pode estar fazendo. E o que é legal? Você anotar. Porque você anotando tudo isso, você vai saber que vai comprar tanto para o vegetal, tanto para a fruta, quanto para o seu consumo de água. Então você ir anotando um por um, fica muito mais fácil depois de conseguir colocar em prática. E a quarta estratégia, essa é uma estratégia que muita gente não põe em prática. Muita gente nem sabe que isso é essencial também para um processo de emagrecimento. Você que está aí assistindo, eu vou te fazer uma pergunta, se você sabe pode responder, se não sabe também pode me falar. Se você sabe quanto de sódio que você precisa consumir ao longo do dia. Quanto de sódio que é recomendado consumir ao longo do dia para não ter em excesso e nem em falta. Uma quantidade recomendada, provavelmente você não sabe. Se souber também, eu estou aqui reforçando. E dá uma dica também, uma estratégia que você tem que colocar em prática, da Organização Mundial de Saúde sugere para as pessoas estarem consumindo. Que é consumir alimentos que não tenham mais do que 400 miligramas de sódio por porção. E o que seria isso? Igual eu já falei em outras lives também, quando você pega a tabela nutricional atrás do alimento e olha ali sódio, porque aquela quantidade da tabela nutricional é uma quantidade de porção. Então se você olhar ela, aquela ali é a quantidade da porção. Se ela tiver mais que 400 miligramas de sódio por porção, ela tem uma quantidade em excesso. A Organização Mundial de Saúde mesmo orienta que a gente não consuma, não dê preferência para esses alimentos, que evite consumir no dia a dia, porque esses alimentos já têm um teor muito maior de sódio ao longo do dia do que você precisa estar consumindo, principalmente numa porção. Às vezes você nem come a porção toda, porque o recomendado ao dia é 2.000 miligramas de sódio por dia.
Duas não, né? 2.000. É 2.000 miligramas de sódio por dia. Então, provavelmente, você pode não analisar isso. Aí você vai me perguntar, mas Peterson, quanto que é 2.000 miligramas de sódio para eu consumir ao longo do dia, convertendo isso no sal? Porque o sódio não é o sal, mas o sal tem o sódio, porque é o cloreto de sódio. Seria o equivalente a 5 gramas de sal. Ou então 5 sachêzinhos de sal, daqueles que a gente acha em restaurante, que é um sachê pequenininho. Eu até tenho aqui um sachê de adoçante, mas é para ter uma média. Olha só, imagina que esse aqui seja um sachê de sal, de 1 grama. Seria 5 sachêzinhos desse. E é uma quantidade bem pequena, porque se você dobrar o sachê, você vai ver que o que teria de sal seria esse aqui do pacotinho, não o sachê, mas a embalagem. Então você teria que consumir 5 ao dia, para dar 5 gramas. E a média de consumo dos brasileiros ultrapassa já os 12 gramas de sal ao dia, não de sódio, os 12 gramas de sal. Eu recomendar ter 5 gramas, já está quase 3 vezes mais ali o consumo de sal, que é recomendado para a população brasileira. Por isso que muitas pessoas estão ficando ali com hipertensão, estão tendo mais dificuldade em ter um emagrecimento, estão ganhando peso, porque o excesso de sódio vai fazer com que a célula retenha mais líquidos também, fazendo com que você aumente de peso, dificultando aí toda essa perda de peso e não favorece o emagrecimento. Então por isso é bacana que você tenha o equilíbrio de sódio da sua alimentação, não ultrapassando os 5 gramas de sal, que é o que eu falei, ou então as 2.000 miligramas, né, os 2.000 miligramas de sódio ao longo do dia. Se o alimento tiver, se a porção do alimento tiver mais de 400 miligramas de sódio, evite esse alimento, porque ele não vai favorecer todo esse processo de emagrecimento. Um alimento, por exemplo, que tem um teor elevadíssimo de sódio, esses temperos prontos, esses caldos que a gente acha de tempero, tipo Sazon, Knorr, o Knorr, por exemplo, Maggi, esses caldos mesmos, que a gente tem caldo de galinha, caldo de carne, meio tablete deles tem mais de 1.000 miligramas de sódio. E a recomendação é que tenha menos que 400. Aí você vai e coloca um tabletinho inteiro na receita. Colocou mais de 2.000 miligramas de sódio. Se você precisa consumir 2.000 miligramas de sódio ao longo do dia, você colocar um tabletinho desse na receita, já passou a quantidade de sódio que você precisa ao longo do seu dia. Aí todas as outras refeições não poderiam ter sódio. Por quê? Para você não ultrapassar muito essa quantidade e acabar retendo mais líquido, podendo ter um aumento da pressão arterial, porque esse excesso de líquido na célula vai contrair um pouco mais a artéria ali, fazendo com que o sangue seja bombeado mais vezes ao coração, aumentando a pressão sanguínea. Por isso é essencial que você tenha esse controle na quantidade de sódio que você for consumir. Onde mais você vai ter um teor maior de sódio? Em alimentos processados, que seriam mortadela, presunto, salsicha, salaminho, azeitona, principalmente para quem gosta aí de aperitivo. A azeitona tem um teor de sódio muito alto, que pode prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, se você busca emagrecer, cuidado com o sódio. Prefira os alimentos que tenham menos que 400 miligramas de sódio. Até anota isso daí para você não esquecer, porque toda vez que você for ao supermercado, virar ali para a tabelinha nutricional, você vê que tem mais que 400, já evita, prefira o outro que tenha menos, que assim você vai aprendendo a identificar os melhores alimentos para você. Eu não estou aqui falando para você para de comer isso e para de comer aquilo, mas sim, evita o alimento que não vai favorecer a sua perda de peso. Evita o alimento que vai fazer você ganhar peso. E é muito fácil, eu não disse para você parar, nunca mais comer nenhum, para você evitar esse, mas pegar o outro que tenha menos. Então você já consegue fazer uma troca consciente, uma troca mais saudável também, que vai favorecer esse processo de emagrecimento. Então, se você consumir frutas ao longo do dia e não comer nada com sal, é bacana que você tenha o consumo de sal ao longo do dia, principalmente de sódio, não especificamente sal, mas de sódio. E onde você vai encontrar isso? No sal, porque o sal também ajuda ali a ter uma regulação, o sódio, das glândulas da tireoide, a toda a sua função também ali hormonal, o sal pode estar relacionado. Por quê?
porque o baixo consumo de sódio pode comprometer a tireoide. E a tireoide está ali relacionada com hormônios do seu corpo, que pode estar relacionado ali com a sua libido, com questão de queda de cabelo, com disposição, com ganho de peso. Por isso é bacana que você tenha o consumo adequado, sim, de sal ao longo do dia e não faça uma restrição do consumo do sal. Se você comer ali uma vez ao dia um alimento com sal, tudo bem, mas que essa quantidade então seja dos 5 gramas nessa refeição, que seja uma refeição maior. Mas tudo que a gente vai comprar, consumir, tem um teor de sódio, mesmo que seja pouco, mas tem. Se você for analisar ali um feijão, você acaba colocando um sal e isso vai ajudar ali a aumentar um pouco o teor de sódio. Então é legal sim que você consuma alimentos com sódio, mas que por porção não seja maior que 400 miligramas. Não precisa se privar e não comer nunca mais. Só evitar os alimentos que tenham mais de 400 por porção. Tem ali mais de 400 miligramas de sódio, evita. Fala, vou pegar esse que tem 200, que tem 100. Porque hoje em dia a gente tem isso. A fácil, assim, como que eu vou te explicar? Hoje a gente tem isso com maior disponibilidade. Porque antes era mais difícil da gente interpretar o rótulo, não era uma coisa tão simples, não era tão falado igual é hoje. Então se você pegar ali o alimento e ler a quantidade de sódio é muito fácil. Você viu, quantidade de porção, 800. Ah não, vou tentar olhar isso do lado, 600. Ah, vou olhar do lado, 390. Ah, já tem menos. Mas não custa nada olhar outra opção que tem às vezes 170, que é muito menos do que 800. Muito menos do que 390. E é uma opção super saudável também, que pode ser às vezes com o mesmo sabor, só muda a marca, porque muda o que eles usam para poder fazer o produto, que pode ter um teor maior de sódio. Então, principalmente esses embutidos que eu falei anteriormente, alimentos congelados prontos, cuidado com essas carnes, né, prontas, carnes de hambúrgueres congeladas, a salsicha, que é um alimento que tem um teor de sódio assim extremo, extraordinário, é um valor que se você for comparar ali por salsicha, você até para de comer, de tanto sódio que tem. E isso pode prejudicar, isso vai prejudicar o seu emagrecimento a longo prazo. Então você consegue ele melhorar com estratégias simples, sem precisar parar de comer os alimentos que você gosta. Você só vai pegar o alimento mais saudável, o alimento mais nutritivo para você, que vai favorecer esse processo de emagrecimento. E a quinta estratégia, para você aí que está brigando com a balança, se você conhece alguém também que precisa dessas dicas, já manda para essa pessoa, para ela estar acompanhando aqui também. Caso você tiver alguma dúvida, você pode me mandar aqui que eu te respondo, ou então pode me mandar depois no direct, que eu sempre falo aqui que eu recebo muitas dúvidas depois no direct. Às vezes a pessoa assistiu só um pedaço da live ou assistiu depois, mas se você assistiu ou surgiu alguma dúvida agora, pode mandar também que não tem problema. A quinta estratégia é: um alimento específico só não funciona para o emagrecimento. Como assim? Ah, eu vou tomar só água com limão para emagrecer. Não, não vai te emagrecer. Se você não mudar a sua alimentação, água com limão não vai te emagrecer. Pimenta. A pimenta é termogênica. Ah, vou começar a comer pimenta em todas as refeições. Café da manhã, vou pôr uma pimentinha ali no café. No almoço, vou pôr pimenta na carne. No lanche da tarde, nossa, pus pimenta no requeijão que eu vou passar no pão. À noite, pus pimenta na sopa, pus pimenta nos legumes que eu vou fazer. E não mudou nada do seu plano alimentar, só colocou a pimenta. Claro, vai agregar sabor, vai aumentar um pouco a termogênese, mas ela não vai ter um resultado tão significativo, nem a longo prazo. Porque para ter um emagrecimento precisa de uma mudança coletiva, de uma mudança ali do jeito que você olha para os alimentos, para você consumir mais no dia a dia. Então, para você que busca um emagrecimento, só um alimento realmente não vai fazer você emagrecer. Se você focar nele ali, eu vou comer só a pimenta, eu vou comer só a carne, e não mudar tudo, não incrementar ali com as outras estratégias, você não vai conseguir perder peso para chegar ali ao final do ano mais magra, para chegar com um corpo melhor. Porque só o alimento isolado, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então não existe um alimento milagroso. Eu vou comer só banana, porque banana vai me emagrecer. A menos que você coma só uma banana ao longo do dia. Mas aí você já mudou a sua alimentação. Então só um chazinho, por exemplo, tô tomando chá. Chá tem gengibre e limão. O limão, fonte de vitamina C. O gengibre termogênico. Se eu tomasse só um copo desse chá por dia e não mudasse nada da minha alimentação,
Claro que isso poderia ajudar ali o teor de vitamina C e tudo, mas isso não ia me fazer emagrecer. Eu não ia conseguir perder peso se eu não começasse uma prática regular ali de atividade física, me movimentasse mais ao longo do dia e tivesse as outras estratégias para ir acompanhando. Porque só um alimento não vai te fazer chegar onde você quer. Eu sei que é difícil, para muita gente acreditava sim que se comesse só um alimento ia ter um resultado, mas infelizmente isso não é possível. Porque imagine só, você consome pimenta, tem ali todo esse teor nutricional que é falado, então imagine só que você comesse pimenta todos os dias, mas você comesse alimentos que tem mais de 400 miligramas de sódio, que é a quarta estratégia, você não consumisse frutas regularmente, você não ingerisse pelo menos 2 opções de vegetais no seu almoço e no jantar e não tomasse água, provavelmente você não teria um intestino que funcionasse regularmente, que é um funcionamento de todos os dias, com o formato do seu cocô mais parecido com uma banana, com uma salsicha. Então, se você aí não tivesse um intestino que funcionasse regularmente, não tivesse o consumo de fibras que você precisa, a ingestão hídrica para poder ter todo esse processo de hidratação do seu corpo, melhorar o sistema cognitivo, melhorar a sua circulação, não consumisse as frutas que vão te dar mais saciedade, fibra, e não controlasse na ingestão de sódio, a pimenta não ia fazer quase nenhuma diferença. Falando sobre emagrecimento, é isso que eu quero deixar bem claro. Porque você vai falar, mas pimenta é antioxidante. Sim, não estou dizendo que ela não tem nutrientes. Estou dizendo que só ela, ou só um alimento específico, não vai fazer você perder peso. Não vai fazer você emagrecer se você não mudar toda a sua rotina, não mudar ali todas as estratégias que você vai fazer ao longo do dia. Porque ela sozinha não faz milagre. Igual eu falei de todas as estratégias. Para vocês que chegaram agora há pouco também, a live vai ficar salva. Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram para você realmente poder ter acesso a todas as estratégias que vão favorecer o seu processo de emagrecimento. Eu vou até comentar sobre elas aqui de novo, bem superficialmente, mas depois você consegue acessar tudo. Que seria tomar a quantidade de água que o seu corpo vai precisar. Eu ensinei aqui no começo da live a fazer a continha para você saber quanto de água. É muito fácil você fazer essa conta e colocar em prática. O difícil é colocar em prática, igual eu falei. O difícil é você falar, não, agora eu estou excelente com o meu consumo de água. Agora eu consigo tomar a quantidade que o meu corpo precisa. Então seria você adequar ali o seu consumo de água. A segunda estratégia, que seria mais uma meta, né? A meta 1, adequar o consumo de água. A 2, comer 2 vegetais diferentes no almoço e no jantar. Eu já expliquei o porquê. Então se você não sabe, é só assistir o começo da live de novo, que vai ficar salvo. Mas não sai que eu ainda estou explicando para você entender um pouco mais. A 3, que seria consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Todo esse equilíbrio, se você for ver, um vai ligando o outro. A água vai hidratando o corpo, os vegetais têm o teor de fibra que precisa, mais o teor de ferro, de vitamina C que você vai precisar, as frutas que vão ajudar na absorção do ferro dos vegetais e vão ajudar a formação do bolo fecal para o seu intestino funcionar melhor, com o consumo de água e vegetais que você está fazendo ao longo do dia. Então, quando a gente fala que para ter uma alimentação saudável, para emagrecer, é preciso ter um equilíbrio, é nisso que a gente quer referir. Um equilíbrio na alimentação, no todo do seu dia a dia, para você conseguir ajustar tudo e ter esse emagrecimento mais facilitado. Não ficar ali brigando com a balança com uma estratégia errada, com uma estratégia que não funciona. Porque você provavelmente conhece alguém que já fez uma dieta, a pessoa chegou e falou, perdi 5 quilos em uma semana. Aí depois de um mês você vê a pessoa, parece que ela até tá mais gorda do que estava antes. Você fala, gente, mas parece que ela não entendi essa dieta dela, emagreceu momentâneo e ganhou tudo de novo. Com certeza você já viu isso em alguém. A pessoa que emagrece muito rápido, fala que a dieta é um sucesso, que ela achou na internet, que funcionou perfeitamente. Tomou ali aquele chá por 5 dias e secou. Aí você vê a pessoa de novo, ela tá maior, tá mais gorda do que estava antes, ganhou mais peso. Por quê? Porque ela não teve um equilíbrio. E para esse equilíbrio funcionar, precisa ter constância. Não pode ser feito só hoje ou só amanhã. Que aí amanhã você toma quantidade de água. Aí sábado, sábado já esquece a água porque é sábado. Para o seu corpo todo dia é dia. O seu corpo não fala, hoje é sábado, então hoje você está livre. Sábado você pode relaxar, pode deitar, que eu vou gastar caloria para você sozinha.
Como você já gastou caloria ao longo da semana, sabadão eu tô queimando caloria para você aí para compensar. Não é assim que funciona. O nosso corpo reage conforme a gente dá o estímulo para ele. Então você fazendo ali as atividades rotineiras que você precisa, chegar no final de semana, você também precisa manter esse hábito. Consumir ali água na quantidade que você precisa, consumir os vegetais na quantidade que você precisa, porque chega sábado, muita gente corre de alimentação saudável. Não, sabadão é dia de cerveja e tirar gosto. Mas ele, comeu pelo menos 2 vegetais no almoço então, já que no jantar vai ser uma coisa diferente. Não, é sábado. Mas por seu corpo todo dia é um dia. Ele não tira o sábado dele. Ele fala, não, sábado eu não trabalho mais. Sábado tudo livre. Sábado não existe colesterol, não existe hipertensão, não existe ganho de peso. Se fosse assim, todo mundo era magro. Então sábado, domingo também precisa ter constância de tomar água, de comer os vegetais. Se você não gosta de comer os vegetais assim, tem inúmeras opções que você pode fazer. Você pode colocar ele numa receita. Você vai fazer uma torta. Bate a cenoura no meio ali da massa e no recheio coloca um tomate. Você já colocou 2 opções. Mas eu não gosto. Vai fazer um omelete? Hoje mesmo eu aprendi uma receita com uma paciente que eu achei super interessante. Que era você bater ali 2 ovos com 2 folhas de couve. Olha só como que é prático, fácil, assim, e aumenta muito o teor nutricional. Você vai deixar esse omelete super mais nutritivo, com teor de fibra bacana. Então é legal. Aí você fala, vou rechear ele ali com queijo e tomate. Queijo, tomate e manjericão. Fazer tipo uma marguerita ali. Você já colocou ali a proteína do queijo, coloca o tomate, o manjericão e colocou a couve no ovo. Olha que refeição que vai ficar gostosa e vai ficar nutritiva. Então não é difícil. Aí você fala, vou fazer isso num domingo à noite, que é uma coisa rápida e não vai tomar meu tempo. Excelente, é uma ótima opção que você pode fazer. E com o passar do tempo você pode ir agregando, claro. Colocar ali uma aveia, uma linhaça, uma chia. Mas isso é a conversa para outra live, não para essa. Que eu tô falando das estratégias para você fazer no dia a dia. Por isso que é bacana que você tenha essa constância. Igual o teor de sódio que eu falei. Evitar os alimentos com mais de 400 mg de sódio. Que eu expliquei o porquê e o passo a passo. Do porquê que você tem que evitar esses alimentos. Aí chega o final de semana, você vai querer comer ali uma linguiça, você quer comer ali uma calabresa, você quer comer uma mortadela. Aí olha a porção, só para você ver quanto que tem. Não que você não vai comer nunca mais, mas para você ter uma análise de quanto de sódio que você está consumindo. Realmente eu preciso dessa quantidade de sódio? Então eu vou pegar uma porção menor. Já que ontem eu exagerei no sódio, hoje eu vou pegar menos. É uma excelente troca que você está fazendo para o seu corpo mesmo. Mas é preciso ter constância todos os dias. Fruta no final de semana, ela é super bem-vinda. Nem que seja de uma maneira um pouco mais calórica. Igual eu falei no começo. Para não colocar o leite condensado, não colocar um doce ali na fruta todos os dias. Mas se no final de semana você fosse colocar, você já aumentou ali a ingestão de fibra que você precisava. Se antes você tinha o hábito de consumir pudim no final de semana, ou então você tinha o hábito de consumir uma barra de chocolate no domingo depois do almoço, você fazer um doce com chocolate e fruta é uma opção muito mais nutritiva do que comer só a barra de chocolate, do que comer só o pudim. Você agregou nutriente no alimento mais calórico. Você não deixou de comer a fruta. Você só fez ela de uma maneira um pouco mais calórica para aquele dia, uma maneira diferente, que ficou mais saborosa, porque foi um dia diferente. Você faz ali um doce com chocolate meio amargo, uma camada de banana, uma outra de chocolate, uma outra de banana. Vai falar que não vai ficar gostoso? Claro que vai ficar muito gostoso. Só que você fez isso no domingo. Você já agregou ali a banana. Você pode colocar banana com maçã, pêssego. Você pega as frutas que você gosta, faz tipo uma salada de fruta e joga uma calda de chocolate por cima para fazer uma sobremesa mais saudável no final de semana, ao invés de evitar consumir a fruta e consumir só o doce mais calórico. Isso que é a constância, que é o equilíbrio que você precisa ter. A constância é comer esses alimentos com uma frequência maior para poder conseguir o emagrecimento. E o equilíbrio é você saber, ao invés de comer só o chocolate, eu vou pôr a fruta junto. A fruta tem fibra, diminui o índice glicêmico do chocolate, não vai aumentar a minha glicemia, aqui a glicose na corrente sanguínea, e vai fazer com que eu fique mais saciada por conta da fibra dela, que já ajudou ali no índice glicêmico. Olha que bacana, uma estratégia super simples que você fez, que agregou muito mais nutriente também no seu dia a dia. E a última é que o alimento específico não funciona sozinho, infelizmente. Este alimento específico ainda não tem, a gente não existe no mercado para vender. Quando existir, eu vou avisar aqui também, pode ficar tranquilos.
Toda quinta-feira mesmo a gente tem o nosso encontro às 8 horas da noite, sempre com um tema diferente. Se você tem um tema que você tem dúvida, já me manda, que pode ser o tema que eu vou falar na próxima live, porque a sua dúvida, o tema que você gostaria de ver, né? Pode ser a dúvida de outra pessoa, pode ser o tema de outra pessoa que eu vou falar aqui também. Então essas são as 5 estratégias. Se você busca ter um emagrecimento nesse ano, coloque em prática e no final do ano me conta. Quando eu estiver aqui ao vivo, me fala se você não emagreceu. Eu quero ver realmente se você não vai ter emagrecido. Eu aposto que você vai ter conseguido emagrecer, nem que seja 10% do seu peso, só de já começar a fazer essas trocas. Então é uma troca excelente que você vai estar fazendo. É uma estratégia, né? Só de fazer essas estratégias. É uma estratégia excelente que você consegue estar fazendo ao longo do ano, ao longo da semana, para conseguir esse emagrecimento sem ser de uma maneira sofrida, sem ser de uma maneira dolorosa. Se eu comer leite condensado caseiro, com açúcar magro, chocolate sem açúcar, aí eu posso comer à vontade? Então, quando a gente fala de alimento zero, sem açúcar, não quer dizer que ele é zero caloria. Então não é por isso que você deve comer à vontade. A gente tem que ter moderação em tudo. Tanto para comprar alguma coisa, a gente não compra tudo que a gente quer, quanto também para poder comer. A gente não pode comer na quantidade exagerada, como se o mundo fosse acabar ali em comida. Mas se você está fazendo já uma opção sem açúcar, claro, você reduziu a quantidade de açúcar, provavelmente a quantidade de carboidrato, mas isso não significa que não tem calorias. Então pode comer, só que qual que é a diferença? Você está comendo com menos caloria. Então está comendo ali às vezes com menos sensação de estar ingerindo mais açúcar. Por isso que essa é a diferença de fazer um leite condensado sem açúcar, de usar um chocolate sem açúcar. A opção do chocolate, poderia usar um chocolate amargo, ao invés de usar um chocolate, por exemplo, ao leite diet, porque o chocolate amargo tem muito mais nutriente do que um chocolate ao leite diet. Muito mais, que vai favorecer o emagrecimento. Mas hoje também não é o tema da live, que é o chocolate, né? Se você aí também tem alguma dúvida sobre chocolate, pode ser um tema interessante para falar na live. Mas o alimento sem açúcar, ele não é o alimento sem caloria. Ele é só zero açúcar. Por isso é legal que você entenda isso. Nenhum alimento a gente vai falar, é zero caloria. O único zero que você vai ver aí é a água, que você vai tomar ao longo do dia, que vai até ajudar o emagrecimento. Mas agora em relação a receitas, o que é legal? Você pode fazer essa receita e coloca uma fruta. E não precisa comer à vontade, tem ali esse equilíbrio. Porque se você pegar no almoço, colocar os vegetais, que é o que eu falei, né, da segunda estratégia, e consumir a fruta regularmente, você vai ver que você não vai comer numa quantidade exagerada, porque você já vai estar mais saciada por conta dessa fibra chegar no seu intestino e te dar a saciedade que você tanto busca. Você não vai precisar ali ficar querendo comer muito. Ah, eu vou comer demais, eu vou extrapolar. Porque vai ter fibra, a fibra já vai ajudar. Já é um processo natural, é um processo automático, que você fazendo isso, você já consegue ali ter esse equilíbrio, você já consegue ter a saciedade que vai favorecer o seu emagrecimento. Então, se você precisa perder peso, se você conhece alguém, né, que precisa, já passa para essa pessoa, para emagrecer em conjunto, porque um vai motivando o outro. Se você tem uma amiga que está querendo emagrecer, já manda para ela, fala aqui, vamos colocar essas 5 estratégias em prática esse ano? Vamos fazer uma meta de 3 meses, vamos colocar em prática todos os dias isso? Claro, agregar na alimentação isso. Você vai ver que em 3 meses você já vai ter uma melhora. Muitas coisas vão melhorar. Não só na parte de estética, mas na parte interna do seu corpo, por conta dessas melhoras que você já está fazendo. Então anota essas estratégias e começa a colocar em prática, que você vai ver que realmente vai ter um resultado bem significativo. Então espero que você tenha gostado dessas 5 estratégias que eu falei aqui hoje. Semana que vem, às 8 horas da noite, como toda quinta-feira, eu vou estar aqui falando de um tema diferente que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, para você não ficar brigando com a balança. Toda quinta um tema novo às 8 horas, vou estar aqui disponível para você tirar suas dúvidas, que você pode mandar aqui, que eu vou esclarecer aqui ao vivo, como se fosse uma mentoria praticamente, mas é uma live que vai te ajudar a chegar no peso que você tanto sonhou, no peso que você tanto busca, para ter um resultado mais eficiente e ver que é possível ter um emagrecimento sem sofrer, sem passar fome e sem ficar passando vontade de comer os alimentos que você gosta.
Porque para ter uma alimentação saudável e para ter um emagrecimento, é preciso ter constância e equilíbrio. Você vai vendo que é muito mais fácil ir ajustando os alimentos mais saudáveis durante ali, né, no seu plano alimentar, no seu dia a dia, do que se restringir de uma maneira total. Então, se você ficar com alguma dúvida dessa live, pode me mandar uma mensagem. Agradeço imensamente a sua participação aqui. E lembrando, quinta-feira que vem às 8 horas da noite, te vejo aqui comigo. Um beijo para vocês e tchau, tchau.